Quando a gente confia na espiritualidade, a gente faz isso baseando a nossa experiência de confiança nas inúmeras vezes em que passamos por circunstâncias que pareciam limitadoras e conseguimos vencê-las. E essas dificuldades foram superadas, né? Isso é uma consciência muito importante para nós. A consciência de que certamente as outras dificuldades que se apresentarão para nós na vida, nós também as superaremos, assim como superamos aquelas que enfrentamos até agora. A vida se mostra aos poucos, e por vezes o desenrolar do pergaminho da vida vai aumentando as dificuldades gradativamente, enquanto desafios para a gente, né? Então exige esperas variadas. Na viagem que eu acabei de fazer, por exemplo, eu fiz escala de Lisboa para Cabo Verde. O avião desceu na Ilha do Sal. Na hora que eu desci na Ilha do Sal, a primeira coisa que eu faço é mandar uma mensagem do WhatsApp para a família. Como vão vocês, meninas? As minhas 3 meninas, né? É a primeira mensagem. Valentina está no hospital, a minha filha mais velha. Porque ela teve uma febre muito alta, isso gerou uma convulsão, ela foi para o hospital entre a vida e a morte. O fato é que eu embarquei no avião e só tive as demais notícias 5 horas depois, quando desci no Recife, né? Durante esse tempo, eu mobilizei a minha fé. Graças a Deus estava tudo em paz, a temperatura voltou ao normal, a convulsão não deixou sequelas, os antibióticos conseguiram voltar, o estado de saúde dela ao normal, e hoje, ao sair de casa, ela estava pulando para um lado e para o outro, né? Mas assim, são diversas as circunstâncias na vida que nos convidam a esperar e confiar. Dentre essas circunstâncias, as circunstâncias da decepção, quando nós temos uma expectativa em relação a alguma coisa e essa expectativa é frustrada. Por vezes nós desejamos muito alguma coisa. Por exemplo, afetivamente, nós reencontramos os corações no ponto exato em que nós os deixamos. Então, quando você reencontra sua filha, seu filho, sua esposa, seu amigo, mas mais diretamente a família consanguínea, com a qual você se entrelaça com aquele enlevo e aquele magnetismo que nós chamamos de paixão, amor aqui na Terra, e as relações que nos envolvem com os nossos filhos e com aqueles que significam a nossa alimentação espiritual de forma mais direta, essas relações são reencontros, na sua maioria. Esses reencontros geralmente continuam uma experiência passada. Quem usa essa expressão é o Emmanuel no livro Vida e Sexo, que é um livro fantástico. Que às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu não estou querendo ler sobre sexo agora, não é essa a minha preocupação. Então o livro chama Vida e Sexo, eu não vou me preocupar com o livro. Mas o livro fala sobre família, o livro fala sobre relacionamento, é como o livro Pensamento e Vida. Aquele livro que o Emmanuel escreveu como cartilha de orientação para quem vai encarnar. Então ali você tem circunstâncias diversas que entrelaçam os nossos pensamentos com os pensamentos dos nossos irmãos, e o pensamento é uma secreção, é um fluido produzido pela mente, ao qual nós agregamos o desejo. Por isso o estudo da sexualidade é tão importante, porque ele envolve desejo, mas não apenas a sexualidade envolve desejo, que nós devemos pensar a afetividade de forma ampla. Então é a partir das afetividades que tem um nome de um capítulo do livro Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas, que são o nosso alimento, que nós passamos a desejar. O desejo mais comum é o desejo da presença dos seres amados, e de que esses seres amados nos compensem com a sua compreensão, de que os ambientes em que nós vivemos sejam ambientes gratificantes, que as pessoas reconheçam a nossa afetividade, que nós tenhamos ressonância no coração dos outros. E é certo que a experiência da vida na Terra é uma experiência que nem sempre se dá imediatamente de encontro a essas nossas expectativas. Com muita frequência a nossa experiência na Terra é experiência de decepção, justamente porque nós também decepcionamos. Então nós nos reencontramos com aquelas lacunas que criamos no coração do próximo. Há muitas pessoas que se encontram conosco e convivem conosco e, assim, de certa forma, nascem no nosso ambiente doméstico e guardam profundas mágoas no coração. Então é necessário que a gente encha o espírito de compreensão, para que a gente possa entender a solidariedade entre as encarnações.
entre a família encarnada e a família desencarnada. Saber que nós estamos, à semelhança de Perseu, entrando no labirinto das encarnações com um fio condutor. Esse fio condutor é a fé na imortalidade e a certeza de que há o direcionamento, Perseu lá da mitologia grega, há o direcionamento do fio condutor da misericórdia divina, que nos permite nos reconciliarmos, repararmos o que fizemos no passado, a magoar o coração dos nossos irmãos, a desconcatenar trajetórias que eram organizadas, que nós temos um certo grau de liberdade, de tocar o coração do próximo. E o próximo pode aderir aos nossos projetos pessoais, acreditando que nós estamos certos. E como diz o meu amigo Haroldo Dutra Dias, ele diz que tem muito medo das pessoas inteligentes, que elas conseguem te convencer que estão certas mesmo quando elas estão erradas. Então, às vezes, as pessoas nos seguem e a gente está equivocado. A gente, na metáfora de Jesus, é um cego que conduz outro cego. Então, agora que a gente enxerga melhor, a gente reencarna como mordomo da injustiça nos termos da parábola, para refazer no contato com o outro essa trajetória e essa experiência de forma mais sólida, mais perfeita. Então é por isso que o filho dá trabalho, é por isso que o marido e a esposa traem, dão dificuldades variadas e parecem fugir do nosso coração dedicado a eles. E é por isso que é uma afetividade mais exigente. Quais caminhos tomará essa relação? O pior caminho que pode tomar é o caminho da mágoa. Geralmente, quando a gente reencarna em relações de provação, e assim, muito difícil uma relação aqui na Terra que não tenha algum grau de provação. Vamos dizer assim, vamos pensar em termos de estatística. Então, não vamos pensar em termos de porcentagem. Vamos pensar a sua encarnação e a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, e pensar nela 70% de provação. A espiritualidade, quando você se encontra com ela, com ele, espera de você, investe 100% nos 30% que faltam. Ela confia plenamente que você mobilizará os recursos que você tem para que consiga harmonizar aquele resto que falta. Porque, então, ao seu cuidado serão conduzidos outros espíritos que precisam se reconciliar com você. Na medida em que a gente conseguir entender isso se traduzir concretamente nas nossas relações do próximo, como paciência, compreensão, espera, empatia, a gente consegue dirimir os conflitos com mais facilidade e consegue vencer as experiências de contato. E elas são as mais importantes da vida da gente. Os laços de afeto, está escrito no livro Boa Nova, que vai ser objeto do seminário desse ano, Vir a Ser, vai ser o livro Boa Nova, né? Os laços de afeto, Simão, disse Jesus, são os caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Então é a partir desses laços de afeto que nós desfazemos os nós que nos elevariam espiritualmente. Um caminho de fuga disso é a gente intelectualizar. A gente sai de casa e vai para a universidade, a gente sai de casa e vai para a empresa, a gente sai de casa e vai para o consultório médico, a gente vem para a casa espírita, começa a estudar a estrutura do perispírito. A gente começa a ler a obra do André Luiz com base na fisiologia. A gente gosta da fisiologia física, vai estudar a fisiologia espiritual. Mas esse não é o cerne. Isso é o exterior. O essencial é o sentimento. E esse sentimento a gente trabalha esperando, desenvolvendo paciência, buscando estratégias para a reconciliação, para a convivência com um parente difícil, buscando o coração que foge de nós, a partir do amor desapegado, que suporta a ofensa com paciência, que compreende, que ajusta expectativas em relação ao tempo de evolução do outro. Porque o outro é uma planta com certo grau de maturidade. Como nós também já passamos por graus variados de maturidade, nos cabe nos espelharmos na experiência do outro, enxergando quais são as nossas fragilidades, e elas são muitas. Só mudam os aspectos nos quais nós somos frágeis. De forma que a forma de desrespeitar alguém mais profundamente não é nem enxergar a sua fragilidade e destacá-la, é enxergar essa pessoa como alguém sem fragilidades. Santificar, por exemplo, um médium, ou procurar enxergar o trabalhador espírita como alguém de uma evolução enorme, porque nós não enxergamos os meandros da fragilidade daquele trabalhador. É necessário olhar para o dedo que aponta para a lua sem confundi-lo com a lua,
nos enxergarmos todos como veiculadores de certas mensagens, de certos trabalhos, que exprimem certos dons que nós já desenvolvemos, mas portadores também de muitas fragilidades que a nossa caridade deve envolver. Então, caridade é compreensão, para que nós possamos alcançar o coração do irmão, né, e possamos alcançar também o perdão divino para com as nossas fragilidades. Por que nós não compreendemos, por exemplo, a lógica de Jesus da parábola do mordomo infiel antes da mensagem do Emmanuel? Em duas mensagens do Emmanuel que nos esclarecem sobre essa parábola. E a parábola diz o seguinte, eu sempre conto essa parábola, que eu acho ela muito elucidativa. Jesus conta essa parábola para os seus discípulos em caráter de quase intimidade. Ele nos fala de um senhor de uma grande herdade que tinha arrendado a uma série de trabalhadores essas terras. Então, parte desses trabalhadores plantavam trigo e colhiam fardos de trigo e entregavam, e pagavam em fardos de trigo. Outra parte prensavam a frio as azeitonas, produziam azeite de oliva extra virgem, entregavam ânforas de azeite de oliva. Então, o Senhor descobre que o mordomo havia roubado. Então ele chama o mordomo, o capataz da fazenda, na sua presença. Mas antes de ir à sua presença, o capataz bola um estratagema. Ele chama aqueles que deviam e pergunta a um: quantas ânforas de azeite de oliva você deve ao meu senhor? Ah, eu devo, vamos chutar aqui, 40. Ah, você deve 20. Quantos fardos de trigo você deve ao meu senhor? 100. Você deve 50. Então ele perdoa mais da metade ou metade da dívida, e aqueles que deviam ficam muito satisfeitos com ele. Ao voltar para o senhor ou do senhor, pela lógica da racionalidade, vejam a lógica da racionalidade, que nos impede de sentir. E a parábola, ela rompe essa lógica, né? O gênero da parábola rompe essa lógica. Então, o senhor fica satisfeito, de servo bom e fiel. Angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Aí tem duas mensagens do Emmanuel, são aquele facho de luz na exegese dessa parábola. Abre uma compreensão fantástica. Uma delas chama tabernáculos eternos, a outra se chama angariai amigos. É o caminho, verdade e vida, né? E a lógica do Emmanuel é o seguinte: como é que a gente obtém as riquezas na terra? Geralmente a partir da injustiça. Isso não é uma coisa que a gente precisa explicar aqui para ninguém. Basta estudar a história do planeta, para a gente não ficar achando que isso é só a história do Brasil, né? Nós reencarnamos, então, com a oportunidade de retificarmos o que fizemos no passado, redistribuindo o que roubamos. Nós roubamos em diversas circunstâncias. Nós roubamos as riquezas materiais, mas também roubamos afetividades. Nós roubamos oportunidades de estudar, o acesso à cultura, o acesso aos bens variados que a terra nos dá. Nós roubamos a saúde de alguém, submetendo essa pessoa continuamente a um trabalho forçado, insalubre. Então a gente vem não experimentando a doença, não experimentando a solidão. Vejam como eu estava falando da racionalidade. Se a gente entende a lei de causa e efeito, a gente vai pensar: olha, se eu matei, então eu vou vir com a circunstância de desencarnar cedo. Então, se eu provoquei a guerra, meus filhos vão morrer cedo para que eu viva a experiência da desencarnação. Essa é a lógica da lei de Talião, mas não é a lógica de Deus. O Deus que Jesus nos trouxe e que o cristianismo redivivo, que o Espiritismo nos traz como compreensão mais profunda, é o Deus de misericórdia e de amor, que nos ensina e não nos pune. Então é isso que o Emmanuel vem nos explicar. E a gente pode pegar o exemplo disso a partir da história do livro Há 2000 anos, que a gente vê a história do Públio Lentulus Sura, na época da revolta de Catilina em Roma. Ele era um político romano, aproveitando-se da oportunidade do estado de exceção, ele furou os olhos dos seus inimigos, roubou as suas riquezas, produziu a morte de algumas pessoas, como geralmente se faz nas ditaduras, nos estados de exceção. Ao reencarnar, ele reencarna de novo senador, belo, com acesso às riquezas e com a presença voluntária do espírito querido do seu coração, que é Lívia, para que ele possa ser o mordomo do que ele havia roubado, beneficiando no reencontro reencarnatório aquelas pessoas que ele havia prejudicado. Como ele não aproveita essa oportunidade, então lá tem um livro chamado 50 anos depois, que ele volta humildemente, de forma apagada, mas sem perder o cabedal de cultura que havia adquirido,
como o escravo Nestório, grego, judeu, escravizado pelos romanos, fã da história de Roma, das tradições romanas, mas é alguém que cultiva uma tradição à qual ele não pertence, que ele não merece mais pertencer, que ele não valorizou, né? Então é interessante, mas na experiência romana seria possível ser alguém que distribui as coisas, uma pessoa generosa, né? Você pegar os irmãos Gracos, você vê a experiência da reforma agrária. Então houve políticos romanos que ampliaram no limite da possibilidade, que Deus não espera, nas circunstâncias históricas que nós vivemos, o impossível. Ele espera que nós mobilizemos no limite das nossas possibilidades, com generosidade, aquilo que nós recebemos nas mãos. Então assim, para você é pagar dignamente a sua empregada doméstica, é pagar o seu empregado da fazenda, é cumprir a sua obrigação para com seu filho. Para o presidente da nação já são coisas muito mais amplas. Para o banqueiro já são coisas muito mais amplas. Mas sem administrar bem o lar, que os gregos chamavam de oikos, daí vem a palavra oeconomia, né? Então, primeiro você cuida do pequeno para que depois amplie. Primeiro você é um bom pai, para que depois sua paternidade seja ampliada. Então você recebe a missão do Pestalozzi, né? A missão do início da vida do Allan Kardec, um grande professor. Então você recebe, vai sendo ampliado. O que você faz bem é acumulado. Aquele que tem lhe será dado, o que não tem lhe será tirado. E é como na mensagem que Emmanuel comenta a multiplicação dos pães e a pergunta que Jesus faz: quantos pães tendes? Então, na experiência da reconciliação com aquele que nos desperta mágoa, ou aquele que nos ofendeu, quantos pães e quantos peixes nós temos para que o Senhor possa reproduzir? Qual o nosso esforço e boa vontade inicial? Qual a nossa prece para vencer as nossas más inclinações no caminho de aproximação com a alma do próximo? Que por vezes não é um caminho de aproximação imediata, porque ninguém pede que se aproxime da pessoa que tem uma repulsão de fluidos. Quando não há confiança mútua, não pode haver o abraço, a convivência. Você não pode ser sócio de alguém que te roubou. Como diz Jesus, sabiamente, na descrição de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o perdão não exclui a vigilância. Discernimento em relação a isso é muito importante, porque senão o cristianismo não fica prático. Se a gente imaginar que ser cristão é não ter aparato coercitivo no Estado, não ter polícia, a gente não vai ter ordem na sociedade. É importante entender a diferença. Eu não devo julgar, porque com a mesma frequência, rigor com que eu julgar, eu serei julgado. Não está dizendo que eu não devo julgar. Está dizendo só que do jeito que eu julgar, eu vou ser julgado. Porque senão a gente vai tirar a função do juiz. Então, o cristianismo mobiliza muito inteligência humana, porque ele nos leva a raciocinar, discernir, separar. Não apenas com o raciocínio superficial, que nos permitiria imaginar a lei de Talião, mas com o coração, para que a gente possa subir e, subindo, alcançar a misericórdia do coração de Deus. Por isso o Espiritismo não é moralista, no sentido de um moralismo que seja julgador, e nem nos prega um relativismo moral, que são dois extremos perigosos. O caminho do Espiritismo é mais difícil, que é o caminho do cristianismo, é o caminho do discernimento. Não vai vir de graça a circunstância, você tem que estar em sintonia para que nos desafios da vida você consiga entender qual a atitude necessária, né? Então, se o perdão não exclui a vigilância, e se está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que corações que não confiam entre si não podem se associar de imediato, o perdão é algo que se constrói gradativamente. Ele passa pela resiliência, ele passa pelo ajuste de expectativas, ele passa pela prece de pedido de forças, já que nós sozinhos não conseguimos realizar essas tarefas e nós não temos evolução ainda para elas. Então, humildemente, nós nos colocamos diante das nossas fraquezas, pedimos força a Deus para que cumule os nossos esforços. São aqueles peixes e aqueles pães que a gente tem e a gente apresenta, que a gente fez no limite das nossas possibilidades, então o Senhor vai multiplicá-los. A partir desse nosso início de doação, o nosso sacrifício pessoal, que você queria se vingar. Você imaginava o outro sofrendo, porque esse é o problema. Quando o seu coração, diante da ofensa, conseguir não imaginar a punição do outro, mas amá-lo, separando o pecado do pecador, está se aproximando do coração de Deus. Então você vai começar a notar gradativamente que a sua vida vai melhorar, sua doença vai se curar, a circunstância da vida vai ficar mais suave,
Porque conforme a gente tem misericórdia para com as circunstâncias alheias, a gente consegue captar, receber e compreender e sintonizar a misericórdia de Deus, que a gente não captava porque o nosso coração era duro. Então, o que a gente não conseguia perdoar, ele não conseguia se perdoar. As circunstâncias parecem diversas, mas a sua incompreensão para com o erro do outro é a sua incompreensão para com seus erros no passado, a sua autorrejeição. Então tem gente que rejeita profundamente determinadas experiências. Com esse coração você não faz, por exemplo, palestra no presídio. Tem uma música do Gladson Lage que diz assim, a música é belíssima, ela se chama Assim Seja, quem conhece? Fala assim, seja feita a vossa vontade sem acusador e nem réu. Porque nós não temos condições de julgar em profundidade. Isso é como a minha mulher na delegacia de polícia. Ela sempre diz, eu busco o paradigma da impessoalidade, na medida em que eu exerço a lei. Mas eu não me coloco como alguém que julga, porque eu não sei em profundidade as circunstâncias. Mas eu aplico a lei. E ela diz assim, na medida em que eu me aproxime desse horizonte, eu me sinto em paz. E mesmo a pessoa que passa por mim na oitiva, também sente que eu não estou me envolvendo de forma direta para ofendê-la e que eu não fiz nada além do meu dever. Então é importante a gente entender isso, né? Nós não somos convidados a julgar o próximo no sentido de puni-lo. É Deus quem mobiliza recursos diversos para ensinar. Certa vez eu assisti uma reportagem da Sônia Bride. A Sônia Bride, repórter, ficou um bom tempo na China. Eu sou estudioso das tradições chinesas, né? E ela visitou lá nas montanhas Song, são 9 as montanhas sagradas da China, uma delas se chama Montanha Song, a Montanha Song, e lá há um mosteiro chamado Shaolin. Não é um humorista daqui de Campina Grande, não, já falecido, né? Significa pequena floresta. Lá se desenvolveu um mosteiro budista, e esse mosteiro budista tinha disciplinas marciais destinadas à defesa do mosteiro, mas também ao controle da própria agressividade dos monges, ao disciplinamento das suas energias, que poderiam, indisciplinadas, se transformar em agressão. Portanto, a arte marcial é um modo de dominar a agressividade que nós temos dentro de nós. Em outras palavras, traduzindo um termo chinês, dosar a força, né? E é interessante, na entrevista que o monge dava, ele dizia, né? Ao longo do nosso processo de nos defendermos, que o monge de Shaolin se defende com um bastão mais ou menos desse tamanho de madeira. E é interessante, você imagina que ele poderia ser atacado com armas de metal, que na época era um horizonte realmente de perigo, né? Porque uma espada, por exemplo, pode cortar um bastão no meio, mas justamente ele se defendia, ele se considerava defensor do Dharma, da verdade e do bom karma, da boa causalidade, né? Quer dizer, a técnica teria que superar a agressividade, no limite das possibilidades do heroísmo, defendendo o que é justo. E ao fazer isso, ele dizia o tempo todo, orando para que aquele que agora me agride se transforme numa boa pessoa, simplesmente desviando a sua agressividade, mas jamais o atacando diretamente. Esse é um horizonte interessante que os taoístas antigos chamavam de Wu Wei, que eles entendiam como não ação, e pode ser assimilado com certa distância, mas eu acho que dá, com o conceito de ahimsa, não violência dos indianos. É uma não violência ativa, é a não violência do Gandhi. Ele não ficou em casa deitado, com os horizontes naturais de historicidade de cada um desses casos. Tem gente que quer que o Gandhi pense como um antropólogo do fim do século XX, né? Quer pegar o Francisco de Assis lá no meio da Idade Média e trazê-lo para as compreensões psicológicas aqui do século XXI. A gente está lidando com um homem enviado espiritual, mas que reencarna num conjunto de nexos históricos que informam aquele tempo em que ele vive. Então ele tem limitações em relação a algumas compreensões que a gente tem, mas não deixa de ser um gigante espiritual naquela época, muito à frente da gente. Por que Gesiel é gigante? Gesiel pegava a Torá e achava na Torá o perdão e a compreensão. Ele não tinha ainda o Evangelho. Quando ele teve o Evangelho, o que ele fez com o Evangelho? Bom, o catolicismo chama de Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Conseguiu modificar o coração de Paulo. Foi o primeiro elemento de exemplo para que Jesus depois pudesse agir. Nos conta o livro Paulo e Estevão que a estratégia de Jesus foi colocar o agressor com o agredido. Estevão, desencarnado pelo incentivo do líder religioso do Sinédrio, que era Paulo de Tarso, ele se torna o espírito a inspirar o Saulo antigo no novo Paulo, para que ele inicie sua trajetória de arrependimento e transformação interior. E Jesus nos dá uma lição essencial sobre achar-se um homem bom.
Porque quando a gente se acha bom, a gente para de progredir. É por isso que, assim, quem se acha mal, quem se arrepende, está começando a evoluir. A gente não pode ficar muito tempo nesse ponto do arrependimento. A gente não pode ficar cultivando isso muito tempo. Parece aquela filha de Ló que olhou para trás e virou sal. A gente não pode ficar muito tempo ali. O arrependimento é um lugar, é uma capela em que você entra, você ora, você chora, mas é necessário continuar caminhando, assim como fez o Saulo para que renascesse como Paulo, assim como fez Maria de Magdala, né? Então é necessário trazer essa compreensão da misericórdia de Deus para o nosso coração. Certa vez li um livro de um grande rabino chamado Abraham Joshua Heschel, chamado Deus em Busca do Homem, e ele fala disso, das circunstâncias diversas da vida em que, por amor, Deus nos busca. Algumas dessas circunstâncias de sofrimento profundo, é necessário buscar nelas a compreensão do amor da divindade. Não compreendermos que essas circunstâncias estão se apresentando a nós para nos fazerem sofrer, para nos decepcionarem pura e simplesmente, mas que elas são um aguilhão direcionando a nossa alma para um determinado lugar. Quando uma filósofa judia alemã fantástica chamada Hannah Arendt, ela fala assim: quando você termina o diálogo, você começa a guerra e termina a política. Quando ela foi chamada para o julgamento de um grande carrasco de judeus nazistas chamado Eichmann, em Israel, ela contrariou o que os judeus esperavam dela, porque eles esperavam que ela o descrevesse como um animal, um homem sem sentimentos, um psicopata. Ela o descreve como um ser humano que perdeu a capacidade de discernir, de escolher, a obedecer cegamente. Então, quando eu leio a obra da Hannah Arendt, eu fico pensando nessa importância do discernimento. Quando você tem Maria de Nazaré, por exemplo, e o espírito gigantesco de Gabriel se apresenta para ela e diz a ela tudo o que vai acontecer com ela. E ela faz um raciocínio inicial. Olha, ela não está dizendo assim, não, eu não quero não. Em momento algum, ela diz assim, mas eu sou jovem e ainda não conheci homem. A segunda frase é, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Você, mulher, se imagine com 15 anos. Imagine o grau de docilidade que a espiritualidade pede de você. E pior, de fidelidade, né? Vamos passear do lado, vamos para o espírito de José da Galileia. E vamos a toda a tradição semítica e vamos passar pela tradição islâmica que chegou a nós de forma mais crua em alguns lugares. Então a gente vê ainda o ritual de apedrejamento, de repúdio. Então a gente lê aquela frasezinha pequena no Evangelho. Ele pretendia repudiá-la em segredo. Pensaram nisso? Então o que eu estou falando assim, você tem uma circunstância histórica e cultural que leva os homens a desprezarem as mulheres, mas você tem ali um homem diferente. Você tem uma menina de 15 anos que poderia pensar em si. Como todas as outras, ela poderia ter a compreensão que a Torá trazia como uma compreensão de superficialidade. Quantos estudam o Evangelho e a necessidade de perdão e reconciliação, quando brigam no trânsito, tiram um revólver um para o outro? Quando alguém ofende a mulher, ele vai lá e bate. Ele arrisca a vida e a vida do outro e se esquece naquele momento do Evangelho. Você está falando de alguém que trouxe para dentro do coração e é capaz de responder claramente sim, né? Então Maria foi esse ser. Então ela junta a racionalidade, conduzida pelo sentimento, e ela diz sim na primeira hora. Essa docilidade faz dela o ser perfeito para a missão que dela se esperava, né? Graças a ela e a José. E nos conta, Jesus veio à Terra e todo o cristianismo foi possível. Nos conta Humberto de Campos, de forma bastante interessante, que ao chegar em Belém, em Betlehem, José da Galileia era um homem de velhice provecta. Conduzia uma jovem de beleza incomparável. E assim, a beleza gera em nós as mais diversas reações. Inclusive a reação material da atração sexual. E foi a reação que aqueles homens de Betlehem tiveram por Maria, não obstante ela estivesse no fim da gravidez. E José, aquele homem velho, era quem conduzia em aparente fragilidade a jovem Maria pela cidade
buscando hospedagem. Um elogiou a sua beleza, outro procurou comprá-la, talvez fosse uma escrava, né? E, finalmente, um grupo de homens pela rua começaram a fazer graça, a rir de José. Como um homem tão velho poderia se apresentar como marido de uma mulher tão jovem? E quando essa situação ficou absolutamente insuportável, a coorte de espíritos elevados, de anjos que acompanhava José, Maria e Jesus, que estava no ventre, oraram pedindo inspiração a Deus, e então se apresentou a hospedaria. Então nós começamos a nos confrontar nessa história com as dificuldades reais enfrentadas por esse casal. Que assim, tem gente que acha assim, eu quero desencarnar da forma mais tranquila possível. Eu quero ter merecimento. Leia o livro Boa Nova, capítulo sobre Maria de Nazaré. Maria foi visitada por Jesus, demorou algumas horas para desencarnar, o que significa que Maria ficou em coma. Não foi aquela desencarnação, que eu tenho um infarto e passe rápido, né? Circunstâncias humanas atravessadas com maestria por espíritos de grandiosidade indiscutível, enfrentando a dor, o envelhecimento, a espera, a pobreza. Porque se a gente não enfrenta essas coisas, como a gente pode ensinar alguém? Então, o medo do Pedro é extremamente convidativo a que a gente estude o nosso medo. A coragem, por vezes sem juízo, do João, chamado filho do trovão, para a gente estudar a nossa impetuosidade às vezes. Então, cada um dos apóstolos representa paradigma de aprendizado para o nosso espírito imortal. A sua imperfeição se comunica com a nossa imperfeição, nos ensinando que nós somos uma obra em trabalho. Nós somos seres para serem trabalhados. Nosso cinzel interno está trabalhando, então a gente deve se conhecer, para que a gente busque forças em Deus para trabalhar. E eu acho muito bonita, quando Jesus se apresenta para Pedro e os apóstolos, depois da morte física, eles estão na praia, e ele os busca, e eles chegam, e o peixe está já na brasinha, né? Eles se assentam, ele chama Pedro no canto, e Pedro fica sabendo, a gente sabe pelo teor da conversa, que João ia ficar na terra, mas que a desencarnação dele não seria fácil, né? Então, Jesus fala severamente com Pedro: se convém que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso, ou seja, cuide da sua missão. Mas depois ele faz 3 perguntas para o Pedro bem interessantes. Pedro, tu me amas mais do que estes? Eu acho que já pela segunda pergunta, o Pedro já estava chorando, porque ele imaginava no seu coração sensível, afetivo, que buscava a aprovação de Jesus, Jesus estava duvidando do amor que ele tinha por ele. Mas Jesus estava testando e dizendo a ele que para realizar grandes obras, não precisamos necessariamente de início de grandes virtudes, mas de amor e engajamento. Por isso ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. O que é que você precisa para conduzir essa casa espírita? Acima de tudo, o amor. O amor vai te levar a estudar, o amor vai te levar a ser paciente com as pessoas, o amor vai te levar a anular a si mesmo, se dedicar à mediunidade abnegada, né? O amor gera aquelas 2 virtudes que são descritas lá pelo Espírito de verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são elas? Abnegação e devotamento. Como se perde a missão mediúnica? Quando a pessoa busca algo para si. Mediunidade não convive com personalismo. Mediunidade não convive com cobrança. Trabalho espiritual tem que ser trabalho em que a pessoa se anule completamente. Estava falando da experiência do judiciário, a experiência da polícia, que deve ser uma experiência de recato, né? De fuga do destaque pessoal, muito mais a mediunidade, porque ali Emmanuel destaca claramente: há profissionais que, sendo dedicados, podem ser elogiados, né? Então você pode elogiar um médico que seja dedicado, um professor que seja pontual, organizado e tudo mais, mas eles não fazem mais do que a sua obrigação. Nós começamos a nos expressar enquanto cristãos quando nós fazemos os sacrifícios. Para fazer sacrifício, a gente tem que dividir aquilo que nos é caro, a gente tem que renunciar àquilo que a gente quer muito. Sem isso não tem sacrifício. Aí não é sacrifício, né? Sacrifício é quando você acorda cedo, não obstante você queira dormir, né? Sacrifício é quando você está com fome, mas você divide a comida. Então, o sacrifício gera educação. Por isso que lá no capítulo sobre a caridade do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que a gente deve levar os filhos nas tarefas caritativas.
A gente tem o exemplo da senhora, nascida na nobreza, que leva a filha para que ela dedique o que ela tem de si. Como ela não gera dinheiro, como ela não trabalha ainda, ela costura. Porque você aprende que você ajudando, você aliviando a dor, você ensina os seus filhos a entrarem nesse mesmo caminho, que vida é ensinamento. Ensinamento não é conversa. Pelo contrário, quanto mais a gente faz, mais calado a gente quer ficar. Que a gente entra dentro e vê o quanto que a gente não faz ainda. E se acha insuficiente, se envergonha. Então a gente pede a Deus forças para melhorar o teor de sentimento que a gente emprega no trabalho. E não para aumentar a quantidade de trabalho. A tarefa é o contrário. Você procura fazer poucas coisas bem feitas, em silêncio, para que você possa cultivá-las dentro do seu coração, né? Então, se nós fechássemos os nossos olhos aqui e pensássemos, quais são aquelas pessoas que atravessaram a nossa vida e nos magoaram? Desde que nós encarnamos na Terra. Seja a experiência do papai que nos abandonou, da mãe que a gente esperava mais afetividade, dos desencontros afetivos, quando você fez alguma coisa boa, o pai e a mãe não reconheceram. Quando você dedicou amor e o outro te deu as costas, quando você chamou e o outro não respondeu, qual o grau de misericórdia a gente teve para com os erros dessas pessoas? Qual o grau de misericórdia nós temos com aquelas pessoas que escorregam em volta de nós? Quando você fica sabendo do erro de alguém, qual a sua atitude? Silenciar e orar? Ou apontar, ou ridicularizar? Né? Comece internamente. Então, por isso que eu falei que é um esforço de contenção. Tem um amigo meu que ele fala que depois que começou a ler a agenda cristã, ele teve uma crise de abstinência de palavras. Porque ele começou a policiar o que ele dizia, né? Isso é um esforço bom. Quando você começar a ficar calado mais um pouquinho, vai entender, isso eu não vou falar. Isso seria engraçado, mas eu não vou falar. Porque pode ofender alguém, né? Então, com isso, a gente vai se cultivando. A gente descobre que a gente pode se colocar socialmente sem apontar os erros das pessoas. A gente pode estender as mãos em silêncio. A gente não precisa fazer o bem e as pessoas vendo que a gente faz. E a gente não precisa do reconhecimento alheio para o bem que a gente faz. Porque o bem que a gente faz é uma comunicação com Deus. E a natureza do nosso ser é fazer o bem, né? Então, assim, a experiência de cura da doença, em todos os casos, ainda quando ela se apresente como doença vinda do passado, que sempre exerce na nossa vida uma certa função, por isso nem sempre deve ser curada. Por isso, quando o médium de cura, o magnetizador estendem as mãos, eles têm que ter consciência que nem toda doença será curada. Na casa espírita, você não faz filas aqui do lado de fora para curar a doença. Você aprende que algumas doenças são necessárias. Certa vez, o Zé Arigó, que meu avô conheceu, se operou lá por 2 vezes, operações com abertura e tudo mais. Eu já observei, curioso que sou, diversas cirurgias espirituais, né? Certa vez quis curar o Chico Xavier. O Chico Xavier disse a ele que a causa da doença dele vinha do passado, e que se aquela doença fosse curada, certamente viria outra, e que com aquela doença ele já estava acostumado. No caso, eu acho que era angina, né? Eu já lido com ela há algum tempo, eu prefiro ficar com essa que eu tenho, né? Não é um desprezo pelas possibilidades acessíveis, é uma profunda compreensão do significado da experiência da doença na nossa vida. Pode ser uma dificuldade qualquer. Então, o que o Chico queria? O Chico, certamente, não queria permanecer doente. Isso não era uma autopunição. O Chico queria vencer a doença com as suas próprias possibilidades internas. Ele queria que a doença fosse embora quando ela não fosse mais necessária. Então, em relação ao caso dele específico, né, pode haver que você venha comigo, já aconteceu diversas vezes, né? Muitas vezes mesmo. Já fui ao médico, uma coisa foi diagnosticada, eu tomei o passe magnético, você faz o exame, depois a doença desapareceu. Isso é a história da minha vida, né? A minha mãe também, a minha esposa também, as minhas filhas também. Quem vem à casa espírita, se eu pedir para levantar a mão aqui, é uma opção de gente, né? Mas eu estou dizendo que essa não é a finalidade do nosso esforço aqui, cristão. Nossa finalidade é a cura do espírito. Porque esse corpo que a gente cura, amanhã irá morrer. Portanto, a doença não tem relação com a hora da morte, né? Mais importante do que curar o corpo físico é perdoar. Se você está em câncer terminal e o seu câncer é relacionado a uma mágoa profunda que você tem, não foque na cura do câncer, foque na causa da sua doença. Porque ainda que você desencarne, então a cura te virá. E após a desencarnação, você estará resplandecente. Mas se você permanecer na carne, com todos os recursos, mas ainda com a mágoa, você não terá feito o avanço espiritual necessário. Então, se a gente se torna espírita e não compreende essas coisas, a gente não ganha a maturidade necessária
que o Espiritismo traz, para entender as decepções, as curas que não vieram, as coisas que demoram, mas que estão exercendo um efeito no nosso coração, né? Então, meus irmãos, a misericórdia em si já é uma cura. Quando você observa um criminoso e um crime hediondo, naturalmente nasce no seu coração um sentimento de repulsa. Isso é natural, porque nós cultivamos o bom e o belo. Então faz parte de uma resposta natural diante de algo indignante, né? Mas procure separar aquele ser que erra do erro. E depois procure mobilizar por ele a prece e a compaixão. Havia lá em Portugal, na Espanha, espíritas de primeira hora que faziam isso com a coragem extraordinária. Pegavam jornais e oravam pelos criminosos, né? Eu me lembro o senhor Ismael Gomes Braga, pai de um amigo meu chamado Lauro, lá de Ubá, em Minas Gerais. Parte dos seus livros ficaram com a minha mãe e eu doei esses livros para a Federação Espírita Brasileira e parte para o Haroldo Dutra Dias, que depois fez doação para lá também. E uma vez eu achei um folheto dele, eu acredito que esse folheto ainda está lá em casa, que ele fez para falar para os presidiários do Rio de Janeiro, e o folheto se chamava Numa Penitenciária Menor. Porque assim, eu fico pensando que quando a gente vai falar num presídio, a gente tem que falar das coisas mais variadas, né? Mas jamais, por exemplo, dos exilados da capela, da experiência espiritual do planeta, mas ele conduzia, no texto pequeno, tinha assim umas 8 páginas, ele conseguia introduzir a experiência da vinda do cristianismo à Terra, a experiência espiritual dos grupos espirituais que vieram ao planeta, o papel de Jesus, o espiritismo com o cristianismo redivivo e a transformação do planeta que se aproximava. E no final havia uma mensagem de esperança para aqueles que aguardavam o final das suas penas, né? Eu tive a oportunidade de ouvir umas 5, 6 pessoas já idosas que haviam se tornado espíritas a partir da leitura desse folheto, que parecia um folhetinho de cordel chamado Numa Penitenciária Menor. E eu fico pensando na coragem do seu Ismael, porque ele não tinha um grupo espírita que ia com ele à penitenciária. Ele criou um trabalho que ele fazia sozinho. Era comum ele andar pelas ruas de Ubá: ô fulano, tudo bom? Não, isso aqui eu conheci na penitenciária, enquanto ele ainda estava preso. E às vezes na palestra, né, minha mãe me conta, meu avô me contava, que ele dizia: fulano está aqui, já esteve no presídio, né? Ele fazia esse trabalho, do qual nós, em grande medida, nos ausentamos, que é o trabalho de dar esperança àquele que espera, né? Porque não existe condição mais propícia à transformação do que a condição da queda. Quando a gente acha que está bem, a gente não se transforma espiritualmente. Quando a gente não errou, a gente é arrogante, a gente sobe num pedestal de virtude e começa a julgar as outras pessoas, com raras exceções. Mas quando a gente cai, a gente consegue ver o outro sob o paradigma da humildade. A gente se coloca no lugar do outro, né? A gente consegue trabalhar com humildade. Importante separar do trabalho o destaque social. Imagine, tire da sua vida a vontade de parecer alguém que pertence a um estrato social, de forma que você consiga trabalhar naquilo que te parece humilde, porque todos os trabalhos são dignos. O que nos faz pensar que o trabalho braçal não é digno é a nossa tradição escravista brasileira. Não entre nisso, né? Você não vale mais pela roupa que você usa, nem pelo carro que você tem. Você é um espírito imortal. Nada é capaz de te humilhar. Nenhuma notícia de morte, doença, é capaz de te matar ou matar os seus entes queridos. Você é imortal. Com essa consciência, nós reinsetamos a caminhada, com o dobro de coragem. A gente não faz para os outros verem, a gente não busca destaque pessoal, e isso nos tira um peso, gente, fantástico, que a gente gasta muita energia com essas coisas bestas da vida e perde muito tempo para aquilo que é essencial. Por isso a doença é um reencontro com a essencialidade da vida. Por isso é tão necessário visitar a FAP, visitar o presídio, visitar a experiência daquele que está abandonado na rua. Que a gente se liberta dessas coisas que a morte surpreende e a gente está dedicado a essas coisas vazias da vida, né? Fique mais tempo com seu carro, contente-se com o que você tem, mas cultive o seu espírito, né? Porque esse você vai levar. Identifique as mágoas, a falta de misericórdia que você tem para com o outro, e cultive esse campo que é o Espírito, porque esse cultivo você leva para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe.